Bom dia, boa tarde, boa noite, do horário que você estiver assistindo a gente. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Antes de mais nada, nós vamos falar da minha, da sua, da nossa loja preferida online de camiseta Pimenta no Café, que me veste hoje, que tem as melhores frases como esta, né? O comunismo é igualdade, todo mundo passa fome igualmente, é para enganar os incautos, óbvio. E, como eu já disse aqui, tem camiseta para ANCAP, para libertário, para conservador, para liberal. Só não tem para esquerdista porque o QI tem que ser acima do primata. Entra aí no nosso link, ajude aí o nosso apoiador, são as melhores camisetas do mercado, tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje nós vamos falar aqui de uma coisa que vocês vão adorar, então vou pedir para você curtir, compartilhar, comenta, manda para aquele seu amigo que gosta de política, mas de uma política séria, uma política de verdade, não essa politicagem que a gente está vendo por aí, não essa torcida fla-flu. Aqui a gente fala sobre isso e o meu convidado hoje vai arrasar nesse assunto porque é a matéria dele, é do que ele fala bem, tá? Hoje eu estou recebendo Fernando Cacheta, administrador, especialista em políticas públicas e gestão governamental, possui certificação pela FGV de gestão de projetos, construiu uma carreira em importantes órgãos do governo federal, no Ministério de Minas e Energia, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério do Turismo, FINEP e mais um monte de coisa. Então, experiência ele tem na área pública, tá? Além disso, da sua atuação técnica, também é produtor de conteúdo e comunicador. Tem um podcast, inclusive, que eu já participei. Vou botar o link aí embaixo também para vocês assistirem lá. A gente trocando as cadeiras, tá? Defende pautas como liberdade econômica, responsabilidade individual, empreendedorismo, educação financeira e fortalecimento da família. E, além disso, a parte mais importante, ele é meu amigo. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Eu que agradeço o convite. Muito feliz e uma honra de estar aqui. E você está muito bem patrocinada, viu? Você viu? E a camisa faz todo sentido. Adorei. Parabéns. O bom é que os Eu quero incautos levar esse veio patrocínio só lá para o meu metade. podcast também. Olha aí. Me faz essa ponte. Já vamos conversar aí que a gente consegue. E é aquela camiseta que... Essa aqui, pra mim, é a mais legal de todas, porque ela pega o incauto, entendeu? Ele olha pra mim e fala, ela tem cara de esquerdista mesmo. Ela tá falando que comunismo é igualdade. Só que aí o restante falou, opa, deu erro. É uma igualdade, mas uma igualdade que a gente não quer. Todo mundo igual na pobreza. Todo mundo Esse é o pobre resultado igual. do comunismo. Exatamente. Fernando, sempre que eu começo aqui, quando eu recebo várias pessoas... Por que você tá me chamando de Fernando? Não sei. No bastidor você me chama de Cacheta. Agora Ué, você me chama de porque Fernando. seu nome é Fernando. Tá bom, fica à Mas você vontade. quer Cacheta? Fique à Você vontade. prefere o Não, Cacheta? é porque achei que você é muito formal. Tá bom. Ah, desculpa. Cacheta. Tá bom. Agora Cachetinha. Melhor ainda, vai. Eu sempre começo aqui perguntando da pessoa, porque a gente sempre tem um personagem que é o público, que todo mundo conhece, e que às vezes a gente não conhece ali o por trás. E por que eu acho isso tão importante? Porque eu acho que quando a gente olha a vida real das pessoas e ela condiz com as ideias que ela pregoa, aí sim você vê que são convicções reais. Porque eu acho que a gente já conhece muita gente que do lado de fora é uma coisa, faz um discurso de uma coisa, e quando você vai ver, a vida dela não é pautada naquilo, ou seja, não são convicções reais, não são valores reais. Então me conta um pouquinho do Fernando Pessoa, o Cacheta Pessoa, o meu amigo Fernando. Nós estamos com tempo para isso? Tamo, Fazer ixi. essa história toda? Olha, o Cacheta, o Fernando Cacheta, é um cidadão que sempre cresceu pensando no futuro, planejando o próximo passo, né, com muito cuidado, sabendo onde queria chegar. Os meus pais tiveram uma vida muito difícil depois que a gente chegou em Brasília, e a minha adolescência tive muitas dificuldades financeiras, tive que começar a trabalhar cedo e tal. Isso foi moldando a minha personalidade de saber que quando eu fosse um adulto, quando eu tivesse 30 anos, quando eu tivesse 40 anos, onde eu queria chegar. O que eu não queria para a minha vida. Isso fez eu me planejar muito bem financeiramente. Então, eu sou um cara simples, né? Eu não comprava coisa que eu não conseguia pagar. Gente, você tinha que ter me dado umas aulas. Pois é, eu tenho... Bom, sempre há tempo, viu? Sempre eu há tenho um tempo, curso né? de educação financeira que está disponível gratuitamente no meu site, fernandocacheta.com.br, que é um pouco baseado nessa minha história, né? De como eu fiz na minha vida. Eu saí do zero, não recebi herança, meu pai já faleceu, não conseguiu deixar um patrimônio, não construiu um patrimônio, a vida dele foi muito difícil.
E tudo que eu tenho hoje foi fruto do meu trabalho, né? Eu sabia onde eu queria chegar, hoje eu tenho minha casa, tenho meu carro, consigo viajar e tal, consigo pagar minhas contas, sem que ficar pedindo nada para ninguém. Mas isso foi porque eu abdiquei de muitas coisas quando eu era mais jovem. Eu sabia que eu tinha que estudar, eu sabia que eu tinha que me capacitar para ter um melhor salário, eu sabia que eu tinha que começar a trabalhar porque eu precisava fazer tudo isso pagando as minhas contas. Então eu comecei desde cedo e deu certo. Mas isso tudo projetado numa planilha financeira anual. Ai, que Que alguém lá bonitinho. atrás, quando eu era jovem, chegou para mim e falou: você precisa cuidar do teu dinheiro, né? Agora que se você se formou, está recebendo um pouco melhor o teu salário, não aumenta teu padrão de vida agora. Primeiro você junta um dinheiro, junta pelo menos 10%, 15% é o ideal de que você ganha. E aí depois você vai conseguindo conquistar as tuas coisas, tu vai aumentando o teu padrão de vida aos poucos. Porque um dia tu não vai querer ter tua casa? Falei, vou. Você não vai querer ter seu carro? Vou. Então, você só vai conseguir fazer isso se você guardar dinheiro, se você poupar um pouco do que você ganha. Porque um carro é caro, uma casa é muito caro, e seu salário nunca vai ser suficiente, a não ser que você fosse jogador de futebol, para comprar a Para casa de comprar a uma casa à vez. vista. Então você precisa fazer isso. E isso foi... E é engraçado, Ana, quando você organiza as tuas finanças e consegue viver a realidade da tua vida financeira, você vê a prosperidade ali na frente. Você vê que você vai conseguir alcançar. E o teu cérebro se molda para se adaptar a isso. E as coisas ficam muito mais fáceis. E foi assim a minha vida toda, até o momento que eu cheguei. E aí você entra na pirâmide de Maslow, né? Eu sou formado em administração, que aí você vai conseguindo ali o básico, depois você vai conseguindo sua casa, e aí você vai chegando, vai subindo na pirâmide, você quer reconhecimento, você quer ajudar os outros. E aí essa história acabou terminando na política, né, quando eu fui candidato em 2018 pelo Partido Novo, porque a minha vida estava já confortável, mas eu indignado com a situação do país, porque isso, a vida organizada que eu tinha me proporcionou conhecer outros países. E quando eu conheci outros É um países, choque de é um realidade choque absurdo. violento, né? Eu voltava em depressão. Eu falei, cara, por que, que o Brasil não é desse jeito também? E olha que Brasília é uma cidade organizada, né? Brasília é uma cidade A que gente está já um está pouco num meio patamar acima de numa outros. ilha se comparar com o restante do Brasil, Numa né? ilha total, apesar de que aqui a 30 quilômetros tem uma situação muito precária, né? O que revolta a gente também. E aquilo, eu comecei a falar, cara, por que que é assim? E aí eu fui pesquisando, lendo livros e tal, e comecei a entender um pouco melhor de economia, de gestão pública, já estava na área pública, e fui estudando e descobrindo por que que nós somos um país tão atrasado. Por que que nós somos um país socialista, né? Eu considero o Brasil um país socialista, Totalmente né? socialista. Rumo ao comunismo, né? Porque o socialismo é um passo atrás do comunismo, né? O comunismo é o que a gente vê aí na Venezuela, Na em China. Cuba. A China, Ainda tem um capitalismo ali a de China Estado, né? ela Um aprendeu a socialismo usar de Estado. aprendeu a usar técnicas do capitalismo, do livre mercado para desenvolver as regiões, mas o sistema político deles é completamente comunista, ditatorial, né, com um partido único lá. E não tem jeito, não vai mudar, acabou. Ali fica difícil. Não sei se eu comecei a entrar em outros assuntos, mas é um pouco isso. Eu sou formado em administração, como você disse, sou casado com a Nina, tenho minha família, não tive filhos ainda. E hoje a minha revolta é essa, né? A minha revolta é com a situação do nosso país, de andar na rua e ver cada vez mais gente morando na rua, de ver a violência aumentando aqui no Distrito Federal. Você não tem mais uma segurança à noite que antes você tinha. Você conseguia andar tranquilo na rua, hoje você já anda olhando para os lados, principalmente em algumas regiões. E é E você vê a interessante situação você falar piorar. isso, tá? Porque eu trouxe já 2 especialistas da área de segurança pública aqui, né? E aí eu sempre bati muito na tecla com eles, né? Porque se a gente pega os dados anuais de segurança pública dos últimos anos do Distrito Federal, não houve um aumento, houve uma queda, não uma queda significativa, mas ali meio que pareado. Só que a nossa sensação enquanto
cidadão, enquanto as pessoas que a gente conversa, não é mais essa de segurança que a gente tinha um pouco tempo atrás. Não é. E aí eu falo que é muito a mesma experiência que fizeram da janela quebrada, né? A gente começa com esses pequenos delitos, que aí você já começa a se trancar, você fica com medo de ir a pé na padaria e comprar um pão, né? Não leva o seu celular, porque você fica com medo de ficar sem ele no meio do caminho, que são esses que vão escalar para os crimes piores, para a cidade realmente ficar perigosa. Então, se você pega os dados, realmente você defende os dados. Ah, não, os dados aqui tá mesma taxa, realmente, a gente não vai ter um homicídio na esquina. Mas a partir do momento que a gente tiver essa abertura para esse pequeno crime, é a hora que a gente começa a ter essa insegurança, esse medo de sair na rua, né, esse ficar atento o tempo inteiro. E que é o ponto que a gente tinha que já... E vai crescer para crimes maiores, né? Eu costumo dizer muito que o ser humano ele é movido por incentivos, né? Vejo muito isso no serviço público. O serviço público funciona se tiver um incentivo ali para o servidor. A maioria das pessoas não tem uma iniciativa própria, não é proativo, não resolve as coisas porque quer resolver as coisas. Ela vai fazer porque se tiver algum incentivo. Se tiver uma promoção, um bônus e tal, o cara vai desempenhar um pouco mais. Se não tiver nada... Se ele estiver no topo da carreira, que acontece muito nas carreiras estatutárias, por exemplo, que você sobe automaticamente muito rápido, você chega lá no topo, você acomoda e aí você faz o básico. Você não vai além para entregar mais para o cidadão. E todo ser humano é assim, não é uma falha da pessoa, né? A gente quer... E o nosso próprio cérebro vem com a ideia do menor esforço. Exato. Né? Então, se você... Eu acho que por isso que o capitalismo dá certo, né? Porque ele te incentiva a sair da sua inércia, a crescer pelo seu próprio esforço, né? E hoje, quando a gente vê, por exemplo, o funcionalismo público, eu acho que é um grande engessamento. Eu sei que lá atrás foi criado a ideia da estabilidade do funcionário público em decorrência da nova capital, de estar longe, né, de ter que trazer pessoas para cá. Mas não é mais a realidade de Brasília. Isso precisa ser revisto, isso precisa mudar. Porque senão a gente nunca vai ter um funcionarismo público que funcione, instituições que funcionem realmente. Né? Quando a gente vê esses dados de nós investimos muito em educação, por exemplo. Hoje, se você pega o valor de um estudante de uma escola pública, é compatível com uma boa escola particular. Por que esse serviço não chega? Né? E é exatamente por causa dessa ideia do servidorismo público que engessa demais, não faz funcionar. Né? No Brasil, a gente tem uma cultura, uma cultura dentro do serviço público muito politizada, né? Apesar de que alguns órgãos são órgãos bem técnicos, né? Mas o político está sempre tentando politizar a instituição de alguma forma. Então, a estabilidade, ela não é algo tão ruim, ao meu ver, né? O que ela não pode ser, ela é engessada. Ela precisa ter mecanismos mais rápidos para você poder retirar do serviço público aquelas pessoas que não produzem, aquelas pessoas que ficam procrastinando, que não vão trabalhar. E a gente precisa conseguir tirar essas pessoas mais rapidamente do serviço público e colocar pessoas que realmente queiram entregar para o cidadão alguma coisa. Porque tem muita gente que passa no concurso público e acha que zerou a vida. Falou, pronto, agora eu já fiz todo o meu esforço, agora eu vou descansar. E eu não estou falando isso aqui de brincadeira, eu tenho mais de 20 anos no serviço público e eu já vi várias pessoas falarem assim, abertamente, né? E aí ficam lá encostadas, porque aí ninguém quer brigar com o servidor. O cara, o gestor, o diretor, ele fala, não mexe com esse cidadão não, deixa ele lá. Essa é uma vaga que está sendo ocupada, um cara que não está produzindo e quem quer trabalhar está sendo sobrecarregado porque tem que fazer por dois, porque tem um outro sujeito que não está a fim de trabalhar. E a estabilidade também protege, Ana, da perseguição política. E hoje o que a gente mais vive no país é perseguição política. E aí o servidor fica ali com medo até de se posicionar, às vezes, para não ser perseguido, porque quem está ali no poder ou quem está nos cargos gerenciais é uma pessoa que não consegue separar o profissional de uma pessoa que tem valores políticos, visões de mundo diferentes da dele, né? Eu consigo fazer isso perfeitamente. Eu trabalho para o Estado brasileiro. Eu não trabalho para o governo A ou o governo B. Então, mesmo que seja eleito um presidente que eu não concorde, mesmo que o meu órgão tenha uma gestão que eu não concorde, eu vou dar o meu máximo ali no meu trabalho, naquilo que eu tenho que entregar, independente de quem está no poder.
Então isso é um pouco de profissionalismo, que eu acho que a maior parte do servidor tem, mas muitas pessoas não têm, e acho que isso está aumentando porque está se politizando todas as instituições do Estado, principalmente com uma cultura esquerdista, socialista, que quer te empurrar goela abaixo valores que você não concorda. Que eu acho que o mais difícil é esse, é a questão dos valores. A gente tem muito essa ideia aqui no Brasil que a política vai salvar tudo, né? A gente coloca, eu falo que é o nosso sebastianismo à brasileira. A gente sempre acha que vai ter um salvador da pátria, um herói que vai vir e vai salvar todo mundo. E não percebe nessas pequenas coisinhas do dia a dia como que muda. Eu tenho um hobby, que é o meu guilty pleasure, que eu assisto novela velha. As novelas antigonas lá, porque eu tenho uma questão nostálgica com as novelas, né? E quando eu assisto, hoje eu consigo enxergar o tanto que as novelas brasileiras conseguiram mover a janela de Overton das ideias. E como a gente não percebia o que estava acontecendo. Como a gente estava sendo moldado por uma cultura socialista em todos os lugares e a gente não percebia isso, né? E hoje a gente ainda faz isso. Até hoje há uma mudança de paradigmas, há uma mudança de ideias a partir de imposição de umas cabeças que acham que são os salvadores da pátria e que empurram isso goela abaixo. E a maioria das pessoas, o homem comum, ele está preocupado em trabalhar, ganhar o dinheiro dele, criar a família dele, prosperar, e ele não percebe, né, no dia a dia isso. Eu acho que é uma das partes mais difíceis da gente mudar, essa mudança cultural, essa imposição que a gente não percebe através da cultura, né? A gente não vai conseguir mudar isso se as pessoas não começarem a ler, né, a estudar todas as vertentes políticas ou pensamentos políticos, econômicos, para você entender o que cada um pensa, o que está ali naquele filme, o que está aqui naquela novela. Porque eu mesmo, quando eu era mais jovem, eu não percebia essas coisas. No jornal, em novela, em casa minha mãe assistia novela o tempo todo, nós estávamos na sala assistia novela junto. Nos filmes, né, no comentário de alguém que está comentando uma notícia política. A gente não percebia alguma coisa enviesada ou um posicionamento ideológico por trás. Quando você começa a estudar essas coisas, que você enxerga em tudo. Você vai ler uma matéria de jornal, você está vendo ali o que a pessoa está pensando e às vezes ela está querendo fazer com que você acredite naquilo. Né? Porque o jornalismo hoje virou militância. Totalmente. Né? Virou opinião ideológica. O fato. Não virou notícia do fato. Consegue, ele está tão... Eu falo que ele está tão... ele está tão sem educação e da educação formal mesmo, de aprender a ler e escrever, o básico ali, aprender a ler e interpretar um texto, que ele não consegue diferir do que é um fato, do que é uma opinião. Então, quando um jornalista fala a sua opinião, ou a opinião de quem ele está representando, as pessoas não conseguem nem distinguir que aquilo lá é uma opinião, não é um fato, né? Não é uma coisa concreta. E esse negócio do ler é muito engraçado, porque eu sempre adorei ler, mas é de mim mesmo. Só que a nossa geração, ela sofreu eu falo que foi um assalto à mão armada, porque eu era rata de biblioteca, a gente não tinha os acessos que a gente tem hoje em livros eram muito caros. Eu lembro que eu pedia para minha mãe, sei lá, uma vez por ano ela me dava no meu aniversário um livro, porque era uma coisa cara. Só que eu falei que eu só fui começar a ler boa leitura na minha fase adulta. Então, não havia nenhuma disponibilidade de leitura que você aprendesse com aquilo. Né? Eu lembro que, eu já contei essa história outras vezes, o meu start, né, porque ali durante a adolescência eu participava de ONG, de protagonismo juvenil e tal, já escrevia para alguns meios de comunicação, como adolescente, ali na Capricho, já saiu coisa minha. E aí eu lembro que na época eu só tinha acesso à literatura comunista. Claro que na época eu não via né, dessa forma, mas era único, exclusivamente. E eu lembro que quando eu estava no terceiro ano, já me formando, né, no ensino médio, um professor viu que eu era super interessada, era daquele professor comunistão mesmo, professor de história, comunistão, contava que ele tinha ido para o Chile durante a ditadura militar, porque ele era de movimentos armados e tal. E aí ele viu o meu interesse, né? Eu já gostava de política, dessas coisas, e aí ele me deu 2 livros, que foi o A Utopia, do Thomas More, e o Manifesto do Partido Comunista.
Pô, mas Só o que manifesto do Partido Comunista é terrível. Você lê aquilo ali, você fala, o que é isso? pensa eu lendo isso aos 17 anos de idade. Claro que eu com certeza não entendi metade do que estava ali, mas eu lembro que quando eu li esses 2 livros, alguma coisa na minha cabeça ficou assim, cara, tem alguma coisa errada nisso aqui. Sabe, quando fica aquela coisinha assim atrás, e aquilo ficou tipo, gente, tá meio errado esse negócio. E foi bem na época que saiu a questão das cotas na UNB, e era quando eu ia fazer vestibular. E aí eu escrevi um texto que ganhou um prêmio que era contra as cotas, na época. E não era. E olha que teoricamente eu estava ali inserida num meio esquerdista, com toda essa visão de mundo utópico, todo mundo vai ser feliz. A primeira vez e você lindo. foi cancelada. Foi a primeira vez que eu fui cancelada. Porque eu coloquei, cara, a gente é um povo miscigenado. Você não pode, né, fazer uma distinção dessa forma. Nós somos todos iguais perante a lei. E pensa que eu nunca tinha lido nada a respeito disso. Era uma questão de justiça que na minha cabeça fazia todo sentido. Eu sou de uma geração um pouco anterior. Na minha época de vestibular não tinha cotas ainda. Eu participei do primeiro ano aqui que tinham pais na UNB, né? Mas foi o primeiro pais que teve, foi o que eu fiz. Não havia cotas ainda. Depois que vieram as cotas, né? Eu também sou contra as cotas. O ideal é que não tenha cota nenhuma, porque a prova não é racista, nem consegue ver a sua renda e tal. Mas eu entendo que o Brasil, por ser um país subdesenvolvido, é aceitável por um período de tempo. Nós temos cotas sociais pela renda. Porque se você estuda numa escola pública, e eu estudei em escolas públicas, então posso falar isso, meu segundo grau foi todo no Elefante Branco, aqui na Asa Sul, o ensino é muito inferior. Eu vejo isso pelos meus primos, que estudaram em escola particular a vida toda, eles passaram na UNB rapidamente. Eu fiz 2, não passei, depois fui estudar numa escola particular. Fui trabalhar e estudar numa escola particular à noite. Isso tudo mostra como a família é importante, Ana, porque se os seus pais não te colocarem para ler, você não vai ler. Se você não vê o teu pai lendo, você não vai ler também, porque às vezes você vai ver pelo exemplo. Eu sempre me interessei por leitura. Na minha casa não tinha muitos livros, embora o meu pai gostasse de ler pra caramba, mas os livros do meu pai eram livros aqueles livros antigos e tal, romance, não me interessavam muito. Então eu lia os livros que tinham na escola, aqueles livros da grade curricular de português, e eu ia para casa dos meus tios, porque a minha família é muito grande, eu tenho muitos primos da minha idade, então como na minha casa não tinha muita coisa para fazer, todo final de semana eu ia para casa de algum primo, para ficar lá, para brincar, para jogar bola. Pra ter companhia, né? Exatamente, para ter companhia. A gente sempre teve uma afinidade muito grande com vários primos. E na casa dos meus tios tinha assinatura de revista, tinha assinatura de jornal. Então eu pegava, por exemplo, Super Interessante, eu ficava lendo lá as matérias da Super Interessante, tinha Veja, tinha Isto É, eu pegava e eu lia tudo, eu sempre gostei de política. Então eu lia os artigos lá das pessoas sobre política, lia quem eram os candidatos, porque naquela hora era tudo muito no papel, né? No jornal, eu lia o jornal Correio Brasiliense, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Estadão, Folha de São Paulo, que tinha as assinaturas na casa dos meus tios, eu pegava e ficava lendo. Quando eu estava ali, a gente não estava brincando, estava fazendo outra coisa, os meus primos estavam fazendo outra coisa, eu ficava lendo. E depois eu fui ler livros mais profundos quando eu já era adulto, que aí foi por busca minha mesmo, de querer entender essa história toda. Porque eu sempre fui curiosidade, né? Eu sempre fui muito indignado, cara, eu não aguento mais a situação do Brasil. E eu vejo que piora cada ano que passa, a gente está piorando. Nós não estamos rumo ao progresso, ao desenvolvimento. A gente é sempre o voo de galinha, né? É sempre. Eu comento que me enganaram na adolescência. Porque eu estava lá na escola, você vai o livro lá da escola, livro de história, geografia, não sei o quê. Brasil é o país do futuro. Eu falei, pô, legal. Futuro, nunca falei, legal, Brasil. Nunca vira presente, né? Eu também acho, o Brasil é o país do futuro. O Brasil tem uma paisagem exuberante, tem uma potência enorme, tem uma riqueza, uma riqueza de insumos, né, gigantesca e tal, uma riqueza material gigantesca, mas a gente não sai do lugar. E isso não entrava na minha cabeça. Hoje eu sei por que nós não saímos do lugar. É a mentalidade que está imposta em todos os locais, porque esse pessoal conseguiu, por meio da educação, das escolas, das universidades, colocar uma mentalidade medíocre, de fracasso, de que é ruim prosperar, que você não pode ganhar dinheiro, você não pode ser rico, você tem que ser pobremente igual a todo mundo, como está na sua camisa. A ideia do soma zero, né? Para um ficar rico ou tem que ficar pobre, que é uma burrice. É um pensamento medíocre, assim, ridículo, que não está baseado em fato nem dado. É só você olhar o mundo. E aí
a gente tem que ficar falando óbvio para as pessoas, para ver se alguém entende. Como diz o Peterson, o óbvio precisa ser dito diariamente. O óbvio precisa ser dito diariamente. E aqui no Brasil parece que a gente... E por isso estamos aqui, para falar o óbvio. Precisa repetir e repetir. E é engraçado você falando isso aí, porque eu sou uma leitora voraz, mas você sabe que meus filhos não... Não, você lê muito mais que eu. Meus filhos são mais ou menos assim, eles entendem a necessidade, mas não têm o gosto que eu tenho, né? E na minha casa eu não tinha um incentivo, tinha aquele incentivo, você gosta de ler, então vou te dar um livro, mas assim, não tinha aquele incentivo de dentro de casa realmente. A minha mãe sempre bateu muito na tecla desse você quer prosperar na vida, você quer ter dinheiro, você quer ter muito dinheiro, vai estudar. Então, assim, sempre teve muita meritocracia, eu acho também que isso me ajudou ali, aí, igual você falou da questão do colégio público, particular. Eu estudei um período em escola pública e outro período em escola particular. E por incrível que pareça, o período que eu estive na escola pública, eu gostei muito, mas porque foi um período específico, né? Tinha um projeto aqui que era de um petista, e aí a gente vem aquela história, né? Coisas boas devem continuar independente de quem fez. Sem dúvida. Então, era um projeto do Cristóvão Buarque, na época, que criava uma turma especial em todos os, tipo, na quinta série, sexta série, sétima série. Você fazia uma prova para entrar nessa turma em específico. A gente entrava 50 minutos antes do que todo mundo. A gente tinha uma aula a mais antes de todo mundo. A gente entrava 50 minutos antes. Então, acabava que a gente tinha 5 aulas a mais durante a semana e a gente tinha algumas oficinas à tarde. Então, tinha aula só de redação, separadamente. Tinha um incentivo para você estar ali, né? E ali eu vou te falar que eu encontrei ótimos professores. Eu acho que hoje na Secretaria de Educação, por exemplo, aqui do Distrito Federal, tem excelentes professores. O que falta é uma gestão para que a escola consiga entregar para o aluno o que precisa. E a questão da doutrinação, que querendo ou não, minha filha hoje faz pedagogia. Ela me conta umas coisas que eu falo assim, minha filha... Ela fala, mãe, eu tô lá só para pegar o diploma, porque não ensina o que a gente deveria estar aprendendo de como realmente educar uma criança. Mas é triste isso, né? É horrível, Mas você vê que eles foram mudando aos poucos a educação. Na minha época, como eu falei, estudei escolas públicas, né? Aqui na infância também, aqui no Guará, Centro 1, Centro 5. E eu me lembro nitidamente, a gente tinha, por exemplo, cantava o hino nacional toda semana, na sexta-feira, hasteava a bandeira, cada hora escolhiam... Eles foram tirando aos pouquinhos, né? Eles não mas, chegaram... gente, eu fico pensando, por que tiraram de você cantar o hino na escola? De você entender quais são os símbolos nacionais. Os símbolos nacionais. O respeito, aprender, né? Hoje as pessoas não sabem o hino nacional. Aí a pessoa não entende porque ninguém mais quer acompanhar a seleção brasileira no futebol. Porque aqueles jogadores, eles não estão nem aí para a bandeira. Já não representa porque, mais não sei a nossa você, nação, mas, por né? exemplo, eu na Copa do Mundo, quando eu escuto o hino ali no início do jogo, eu me emociono, velho. Arrepia. Dá vontade, arrepia. Você fica ali, cara, vamos ganhar, aqui é Brasil, não sei o quê. E não tem mais isso nas novas gerações. Por quê? Porque os caras tiraram. Eles não querem que você seja um patriota, eles não querem que você tenha orgulho do teu país, eles querem que você tenha uma ideologia. Isso eles querem. Mas se orgulhar dos símbolos nacionais, da bandeira, do hino, entender por que existe isso. A nossa própria história, né, que foi vilipendiada num nível... eu falo que a galera que passou desapercebido na escola, porque tem muita gente que só passou os anos ali e foi embora, né? Agora, eu brincava que tudo que eu aprendi na escola, de história, eu tive que desaprender para aprender novamente o correto. Né? Eu lembro quando eu comecei a ter aula com o Thomas Juliano, eu ficava assim, cara, me ensinaram de um jeito muito errado. Né? Ensinaram a gente a fazer chacota da família real o tempo inteiro. E se hoje a gente tem um resquício de instituições, foi a família real que trouxe isso para cá. Né? Você vai falar aí dos movimentos negros do Brasil, ninguém cita a princesa Isabel, e foi ela que viabilizou, e ela viabilizou entregando o reinado dela por causa disso. E a melhor constituição que a gente teve foi a Constituição de Dom Pedro II. De Dom Pedro II. Depois foi só lá que era uma Constituição super liberal, assim, muito parecida, da época, muito parecida com a Constituição do próprio Estados Unidos e tal, que ia levar a gente mais facilmente à prosperidade, porque o que veio depois foi ilusão, né? Foi assim, constituições totalmente socialistas, te dando todos os direitos sem você ter nenhum dever na tua vida, como se o Estado fosse resolver todos os teus problemas, quando na vida real só o indivíduo pode resolver o seu próprio problema. Com certeza.
Fernando, quero te fazer uma pergunta capciosa. Faça. Quantas você quiser. Pergunte o que quiser. Aqui é um ambiente livre. Somos a favor de uma liberdade real, né? Você fez um grande evento de filiação ao PL. Eu queria que você contasse primeiro como foi essa mudança, porque né, você começou ali, você foi candidato pelo Novo. Como que foi essa mudança do Novo para o PL? A gente vê que ambos estão à direita, mas tem diferenças ideológicas, né? E o que significou esse evento? Significou mais coisas, assim, além de uma filiação? Significou a minha vontade de participar da vida pública e política de Brasília e do país, né? Eu sempre tive isso, como eu falei pouco atrás. Eu sempre acompanhei política desde a minha adolescência. Então, meu primeiro voto foi em 1998. Votei mal, mas eu acompanhava, porque eu via os debates. Era o Teatro das Tesouras, não dava para votar bem. Não tinha nem candidato exatamente. bom para você votar. E a gente é adolescente, jovem, a gente tem um coração, né? A gente vota com o coração, depois a gente vai estudando. A gente acredita em umas utopias que não existem, né? Exato. Mas eu vejo os debates para votar. Até hoje, se eu não conheço os candidatos a governo, a presidência, eu quero ver o debate, ver o que cada um vai falar. Porque eu consigo hoje identificar se o cara é um cara de esquerda, se um cara é um cara de direita, o que ele vai fazer na nossa sociedade. E aí eu defino o meu voto ali facilmente, tranquilamente. E sempre foi assim. Posso ter errado na avaliação lá atrás em algum momento, mas hoje, com o conhecimento que eu tenho certeza que os meus votos são muito bons. E eu sempre quis participar da política, Ana, mas eu nunca tive coragem, porque meu pai me deu valores muito enraizados de integridade, de honestidade, de só pegar aquilo que é meu, que é fruto do meu trabalho. E eu olhava a política, porque eu lia muito jornal, lia muito revista, como eu falei, e você só via escândalo. Né? Eu falei, cara, eu não posso participar desse negócio, porque só tem gente ruim, só tem corrupto, não sei o quê. Não era nenhuma questão ideológica, era uma questão de valor, né? E aí, no ambiente profissional lá, a conversa política corria solta, né? Na época da Dilma, por exemplo, do impeachment, o país indo pro buraco, não sei o quê. Dava 5 da tarde, a galera começava a falar dos candidatos, não sei o quê. Eu estava morando no Rio nessa época. E tinha um colega meu, que hoje é até meu chefe, a gente era colega na época. E ele falou, cara, tudo que você está falando, eu ficava defendendo minhas posições, sem nem ter entrado nos livros ainda. Tudo que você está falando aí, que você defende, é muito parecido com o que o Partido Novo defende. Você conhece o Partido Novo? Você conhece o Partido Novo? Aí eu falei, não conheço, não faço a menor ideia. Vamos vender no Porque o Novo, isso era 2014, 2015. O Novo não era um partido ainda, ele estava coletando assinaturas para ser criado. Mas já estava virando um movimento social. Já estava virando um movimento, acho que ele já tinha ido numa reunião, acompanhava, porque ele é um cara de direita. Ele falou, você devia conhecer, porque isso aí é igual a tudo que você pensa. Aí eu falei, depois eu vou olhar. E aí, meu pai teve um câncer avassalador nessa época, infelizmente ele veio a falecer, e eu consegui voltar para Brasília em 2015. E eu voltei para Brasília, minha vida estava estabilizada. E eu falei, agora eu vou olhar aquele partido lá. Aí eu entrei no site do 2016, entrei no site do Partido Novo, fiz lá meu cadastro, você faz um cadastro para ficar recebendo as informações, li o estatuto, coisa que as pessoas deveriam fazer. Leiam os estatutos dos seus partidos que vocês querem apoiar, porque ele vai dizer muita coisa, né? E aí li o estatuto, falei, bacana, é isso aqui mesmo. E aí fiquei acompanhando, porque eu gosto de acompanhar, né? E aí, em 2017, me chegou um e-mail com o edital do processo seletivo para ser candidato. E a minha vida estava tranquila. E eu falei com a Nina, minha esposa, né? Falei, eu vou fazer esse cadastro aí para ser candidato, porque eu sempre quis ser candidato. No Novo não tinha nenhum político. Falei, lá não tem nenhum corrupto. Não tá começando agora. Isso, ali tem os valores que eu acredito. Tudo que está falando ali, eu acredito que é aquilo ali mesmo. Ela falou, então faz, se você quer, faça. Eu falei, vou fazer. E aí, cara, mandei meu vídeo no último dia ali, tinha que mandar até meia-noite. Eu gravei o vídeo no dia 11h40 da noite, consegui fazer o upload lá. E tinha 4 etapas, eu fui passando nas etapas, eu não conhecia ninguém do partido, eu não tinha ido em reunião do partido, eu só estava acompanhando pela internet.
E aí acabou que eu passei em todas as etapas, nas 4 etapas, e fui candidato. E lá eu conheci o Thiago Manzoni, que você conhece bem também. Nós somos candidatos juntos, ele foi candidato a deputado federal, fui candidato a deputado distrital. Foi uma baita de uma experiência, porque a gente não era conhecido, não tinha rede social, tive que criar Facebook, Instagram por causa de campanha. Não sabia como fazer uma campanha, não sabia como é que era na rua e tal. E aí a gente foi fazendo de qualquer jeito, era mais ou menos, no meu caso, era mais equipe mesmo, tinha umas pessoas me ajudando, meu irmão me ajudou com a parte de prestação de contas, meu primo me ajudou na coordenação ali no final de semana, durante a semana eu ia sozinho para a rua panfletar, no final de semana alguém me ajudava a panfletar. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem, assim, no final das contas. E eu achava que eu ia ser eleito. Eu falei, não, pô, os caras, todo mundo... trabalhando, eu tenho Como é que as pessoas não vão votar em mim? Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta, eu tenho boas ideias, estou num partido novo aqui, as pessoas estão querendo renovação, né? E acabou a campanha, eu tive 2.719 votos, não fui eleito. Fiquei frustradíssimo. Eu fiquei muito frustrado. Eu fiquei uns 3 dias para me recuperar. Primeira candidatura, você foi bem. Não, depois, olhando para trás e analisando racionalmente... Para quem não tinha experiência, não estava preparado. Não tinha dinheiro, não tinha recurso. Não tinha recurso. Tive 2.700 votos, são muitos votos. Foi bastante voto. E minha campanha foi a arrecadação de amigos e família que doaram. Porque às vezes a gente tem aquela ilusão muito do Maracanã lotado, né? E a gente não consegue perceber. E olha lá, agora tem a questão das redes sociais, tem não sei quantos milhões de seguidores. E a gente perdeu essa noção de que são 2.700 pessoas que acreditaram em você. É muita gente que apertou teu número ali, né? É muita gente. E foi uma loucura. E aí, depois dessa eleição, ninguém mais queria ser candidato. Porque, cara, isso aqui é muito difícil, é injusto a competição. É injusto. É muito injusto a forma como... Essa ideia de que a democracia, todo mundo pode ser candidato. Mentira. Não tem democracia na eleição. Não tem democracia. A gente precisa ter uma reforma eleitoral de verdade, que dê mais igualdade na competição entre as pessoas, né, para que você vença nas suas ideias. Vença pelas ideias. E não vença porque o outro tem mais dinheiro que você, ou ele é mais conhecido que você, não sei o quê. Enfim, mas é uma outra... Isso dá um outro podcast. Não é sobre a pergunta que você me fez. Eu estou tentando explicar aqui toda essa história para chegar na resposta. Na resposta, estou esperando. E aí depois eu falava, Manzoni, cara, você tem que ser candidato. Teve quase 12 mil votos, é muito voto, você não pode... As pessoas querem você, cara. E aí outras pessoas foram conversando com ele foi convencido a ser candidato. Em 2022 eu não fui candidato, porque eu tinha abandonado o sonho de construir minha casa para ser candidato em 2018. Passou a eleição, eu fui construir minha casa. Então, todo o recurso que eu tinha juntado minha vida inteira, coloquei para construir minha casa, veio a pandemia, quebrou as minhas pernas, porque os preços ficaram muito mais caros. Eu já sabia que eu não ia ser candidato e falei, Manzoni, cara, eu te apoio, eu não vou ser candidato, te apoio aí se você for candidato a distrital, te ajudo dentro das minhas possibilidades. Ele resolveu ser candidato, fez um trabalho belíssimo, Deus abençoou, a Bia Kicis ajudou pra caramba, ele foi eleito, e aí a minha vida continuou, né, no meu trabalho. Eu achando que... Eu estava feliz porque, um cara que eu acredito, um cara que eu confio, está eleito. Graças a Deus, que bênção, né? Vou continuar apoiando essa pessoa. O meu real representante. Eu sei agora que tem alguém que eu posso confiar ali. Que eu possa reclamar também, que eu possa cobrar. Porque eu tenho o telefone dele, eu vou ligar e vou cobrar. E aí, depois ele me chamou para uma conversa, que ele tinha sido convocado aí para ser candidato a deputado federal, e me chamou para ser candidato a distrital. Eu fiquei, não sei se ia, não sei se não vou. Não estava afiliado mais a nenhum partido, eu me desfiliei do Novo quando o Amoedo começou a dar show mudar posicionamento político que ele tinha. Eu falei, não, esse cara não é um cara sério, então eu vou sair daqui, eu já estou cansado disso aqui. E aí saí, fiquei sem estar afiliado a nenhum partido, tentando construir uma pré-candidatura, porque não é fácil construir uma rede de apoio que faça você conseguir ser minimamente competitivo, porque eu já tinha experiência de ser candidato. E aí me filiei, fiz um evento de filiação ao PL, né? A Convite Manzoni me convidou para me filiar ao PL, caso eu decidisse ser
pré-candidato, então fiz um evento de filiação e nesse evento, Ana, eu quis mostrar para as pessoas o meu pensamento. Então eu fiz um discurso, eu nem publiquei esse discurso ainda, mas eu vou publicar. Quem estava lá viu, eu fiz um discurso com toda a minha linha de pensamento, o que eu acreditava, porque eu precisava fazer esse desabafo. Porque eu não quero participar da política por ego, para ser alguém importante, para ser alguém conhecido. Não, é para defender o que eu acredito, é para mudar a situação que a gente está vivendo hoje, que eu não aguento mais. Não dá para suportar mais essas pessoas contando mentira, relativizando coisa séria, relativizando o que é democracia, colocando ideologização nas escolas para as crianças, dizendo que homem não é homem, mulher não é mulher. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. E aí eu botei tudo isso no meu discurso, me filiei, né, mas foi só um evento de filiação, porque o PL, assim como o Novo, se você olhar o estatuto, são os dois partidos de direita, na minha avaliação, no Brasil. Então está totalmente alinhado com o que eu acredito. Tem uma pessoa que tem minha total confiança, que é o Manzoni. Então fiquei honrado de receber o convite dele, aceitei, fiz a filiação. E estou trabalhando numa possível pré-candidatura. Dia 22 de julho eu vou anunciar se serei pré-candidato ou não. Você está convidada às 19 horas. Com certeza estarei lá para gravar o seu discurso. Em breve, você também vez. que está assistindo está super convidado. Esse evento será dia 22 de julho. Vou colocar nas minhas redes sociais, me acompanhe todas as informações, assim que tiver todo o local definido, o card, a gente vai divulgar para todo mundo saber. E ali eu vou anunciar se serei pré-candidato a alguma coisa. Esse homem é muito misterioso. Mas hoje eu não sou candidato a nada. Não, hoje ninguém é candidato. Hoje ninguém é candidato. Até ter a executiva do partido, tem gente que não entende, né, esse processo. Mas você entendeu essa história toda? Como é que eu cheguei na história toda? Como é que eu cheguei na política? Assim, foi tudo por conta própria. Eu não conhecia ninguém. Eu fui procurando porque me interessava. Eu queria participar. Eu queria mostrar que dava para fazer diferente. Eu queria mostrar que dá para ser honesto. Aliás, eu quero mostrar que dá para ser honesto, que dá para fazer diferente, entendeu? Então essa é uma coisa que arde dentro de mim, assim, e só me trouxe dificuldades aí. Trouxe perseguição no trabalho, porque você tem que se posicionar. Todo o meu trabalho foi gasto dinheiro do meu bolso, investindo ali para ir em reunião, fazer a campanha em 2018. Eu doei para a minha própria campanha. Enfim, uma loucura, assim, que tive que abrir mão de algumas coisas da minha vida pessoal para poder fazer isso. Tem muita gente que vem com esse discurso, né? Ah, mas é glamuroso. Eu falei, gente, não tem nada de glamour. Vocês não entendem que não tem nada de glamour, é difícil pra caramba. Consome a gente, consome a nossa família, né? Quem está ao nosso redor. Tem que ter uma composição em volta de você que te sustente, porque não é uma coisa fácil. E a gente que tem valores muito sólidos, a gente sofre mais ainda. Porque a gente não vai se vender, a gente não vai aceitar, né, as coisas como são feitas. E não adianta falar que política no Brasil não é feita dessa forma, porque ela é feita dessa forma. Então, assim, você consegue pensar aqueles no meio que estão fazendo diferente. E eu lembro que nas últimas eleições eu saí delas muito assim... Sabe quando você está desesperançada da vida? Assim, mas como é que não fica desesperançado se o Nossa. Brasil elege um ex-presidiário, uma pessoa que corrupta, roubou? E roubou muito, Sim. institucionalizou. Você olha e você fala, meu Deus do céu, acabou, velho. Não tem, né? como. Mas aí depois vem a esperança de novo. Vem e a gente esperança vai lutar. de novo. E eu vou te falar que o Manzoni foi grande parte da minha esperança. Foi ter que trabalhar com o Manzoni e ver assim, cara, dá pra fazer política séria. Tem como. Sim. Ainda tem uma salvação, ainda tem um respiro aqui, dá pra você ver que tem gente séria na política e tem gente que quer fazer diferente. E eu vou lutar aqui junto com essa pessoa na trincheira, né? Sei. É bem essa ideia do estamos na mesma trincheira, lutando pelas mesmas coisas. E a política precisa de mulheres com esse pensamento, né? Então a sua participação é super importante, até para ganhar experiência nesse processo, de entender melhor o processo legislativo. Você está trabalhando lá com o Manzoni, então você está tendo esse conhecimento. E a gente precisa de cada vez mais pessoas com essa linha de pensamento na política. É muito importante, porque aí a gente vai conseguir corroborando essa mensagem na sociedade. E o Manzoni tem sido um grande exemplo nessa linha de pensamento, e ele vem arrastando pessoas. Às vezes nem tem a dimensão do quanto de pessoas que ele está conseguindo trazer de volta para uma crença na política pelo mandato dele. E eu acredito que isso vai crescer cada vez mais.
como eu acompanho bastante política, as eleições, os mandatos, né, no deputado federal e tudo, eu percebo, Ana, que tem ocorrido uma melhoria. O Congresso tem gradativamente ficado mais bem qualificado, né? E aí isso vai retomando a esperança das pessoas, né? Ainda tem uma grande jornada pela frente, né? Falta muito. Muito mesmo. Mas tem que começar. Toda maratona começa com o primeiro passo. Eu vejo que esse processo de mudança, ele começou no Brasil inteiro. Isso vai irradiar para as pessoas, eu não tenho nenhuma dúvida disso. As pessoas não aguentam mais. A gente precisa mudar e mudar agora, é já, não é na próxima eleição não, é nessa. Vamos acompanhar as pessoas, pesquisem os seus candidatos, olhem o que eles acreditam, as propostas, porque isso vai qualificar o teu voto. E há muita gente boa disponível aí para você escolher. Inclusive aqui, Ana Seba, que é pré-candidata. Eu não sei se serei candidata, até agora não sou candidato. Você vai descobrir dia 22 de julho, mas julgo que seja uma boa opção para você também, caso seja. Então acompanhe, porque há esperança, cara. Eu tenho muita esperança. Eu sou sempre otimista, apesar de a gente às vezes ver coisas ruins acontecendo, eu sou sempre otimista. Eu sempre acho que vai ficar melhor. Sempre acho que vai ficar melhor. Eu vejo uma pessoa aqui lutando, outra pessoa ali lutando. Eu falo, cara, isso aí, vou lutar também. Meu irmão, a gente não tô sozinho. Não tá sozinho, né? A gente começa a perceber que não tá sozinho. Eu não sou tão otimista assim, porque eu tenho uma tendência de eu vou trabalhar pelo melhor, mas eu vou pensar qual é o pior cenário e me preparar para ele. Eu sou mais pragmática nesse sentido. Mas ainda assim, eu tenho essa idealização ainda da garota Ana lá, que tinha a ideia de um mundo melhor, porque eu sou apaixonada pelos meus filhos. Assim, apaixonada pelos meus filhos, eles são minha razão de existência. E eu sempre fico pensando, cara, meus filhos vão morar aqui. Meus filhos vão viver aqui, meus netos vão viver aqui. Meus bisnetos. Como que toda a minha geração vai continuar, né? Toda a minha descendência vai viver nessa porcaria que a gente tá, porque é uma porcaria. Né? De não ter oportunidade, das pessoas não terem a oportunidade de crescer, do Estado sufocar todo dia, todo mundo, de você tentar produzir e você ser penalizado por trabalhar. Então, aqui o Brasil, ele é expert em te penalizar cada vez que você economiza dinheiro, cada vez que você organiza a sua vida, cada vez que você coloca em risco o seu capital para poder gerar emprego, para poder gerar riqueza, ele penaliza essas pessoas. E eu quero um futuro melhor para os meus filhos. Né? Eu quero um futuro melhor para os meus sobrinhos. Eu quero, de verdade, que eles vivam num lugar melhor. Sem dúvida. Então, dá para ver. É essa movimentação que faz de você olhar assim, poxa, minha filha falar para mim, mãe, eu quero ir embora do Brasil. E eu pensar, pô, se ela for embora, ela vai casar com um estrangeiro, vai ter filho lá, eu não vou ver meus netos, eu não vou poder conviver com os meus netos. Eu tenho uma prima que foi para a Austrália e não voltou mais. Casou lá com um australiano, tem os filhos dela lá. Ela veio uma vez aqui, mas é raro vir, né? Então você não acompanha o crescimento. Você não participa. Você não participa. Você separa famílias. E hoje, os jovens, se você conversa com os jovens que têm a mínima capacidade de sair do Brasil, ele fala, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui. E a gente perde talento, a gente perde a capacidade, pessoas que teriam a capacidade de fazer isso aqui crescer, porque simplesmente elas não veem perspectiva aqui dentro. E eu quero poder carregar meus filhos, meus netos no colo. Ainda não tenho não, mas já tô pedindo uns aí, vamos ver se chega. Você teve filha nova, né? A qualquer filha momento nova, já pode assim, acontecer. Eu tô querendo um netinho, assim. Mas hoje a minha filha fala abertamente. E ela falava que não, quando era adolescente ali, eu falava pra ela, teve uma época que eu tava assim, cara, eu vou embora do Brasil, aqui eu não consigo ter oportunidade, eu não consigo crescer. E na época eu falava, vamos, Maria Luísa, comigo e tal. E ela ficava, não, mas a nossa família, eu quero ficar aqui, os meus amigos. E eu falei, não, você faz um intercâmbio de uns 2, 3 meses. Se você gostar, você vai morar comigo, senão você volta. Ela voltou apaixonada, porque aí é outra realidade. Ela podia... Aqui eu não deixava ela pegar ônibus sozinha. Lá ela pegava metrô, voltando à noite da escola, sozinha, com o celular na mão. Passeava com as amigas, fez amizade. Ela falou assim, mãe, aqui eu experimentei uma liberdade que eu nunca tive no Brasil. Não tem nada melhor que a liberdade, porque a natureza humana, ela exige liberdade. A gente quer fazer as coisas que a gente acha que é certo, que a gente precisa, sem ninguém restringindo a nossa liberdade. E o que a gente vive hoje no Brasil é uma sociedade do controle. Eu costumo dizer que tem duas mentalidades, né?
A mentalidade do controle e a mentalidade da liberdade. A mentalidade do controle acha que o Estado é o indutor da economia. A mentalidade da liberdade sabe que o mercado é o indutor da economia. E a gente precisa fazer as escolhas. Embaixo dessa mentalidade vem uma série de outras questões que implicam diretamente na vida individual de cada um. E a gente está aqui com o pêndulo do lado do controle. A gente precisa urgentemente puxar o pêndulo para o lado da liberdade, mas com pessoas que pensam verdadeiramente do lado da liberdade, que acham que sabem que o Estado não vai resolver o problema de ninguém, que a mudança ela é individual, não é do coletivo para o indivíduo, é do indivíduo para o coletivo. Porque se você tem indivíduos saudáveis, indivíduos prósperos, você vai ter um coletivo saudável e um coletivo próspero. Isso começa no núcleo familiar, né? De você preparar os teus filhos para a vida, de ensinar os valores corretos, de trazer a tradição da tua família, do teu país, preservar isso que deu certo, isso que é bom, para que eles levem para as próximas gerações, porque daqui a 100 anos ninguém vai lembrar da gente. Mas o seu filho, o seu neto, vai falar, olha, a Ana Seba, eu faço isso porque a Ana me ensinou, ela me mostrou o caminho certo, e eu quero preservar, vai mostrando isso para a próxima geração, e aí as coisas, e a gente vai melhorando aquilo que ainda não está correto. Né? Isso é ser conservador, é preservar o que deu certo e ir ajustando o que ainda não está bom. E aí você vai ter uma sociedade cada vez melhor. Verdade. Você falou num tema que eu queria tocar muito, que é a questão da liberdade. E antes da gente falar da liberdade em si, eu postei esses dias um vídeo fazendo uma crítica sobre a morte da palavra mulher, que é o que está acontecendo, que está sendo imposto, né? Apesar de hoje eu ver um movimento contrário também muito forte, né? Mas não é só a palavra mulher. A gente sofreu um roubo das nossas palavras e elas deixaram de ter o sentido. Então, se ela deixa de ter o seu sentido original, ela pode ser qualquer coisa e as pessoas começam a colocar, são as palavras doninhas que a gente chama, né? Que o Hayek, eu não sei se foi o Hayek ou o Sowell, eu acho que foi o Hayek, que fala das palavras doninhas, que é essa palavra que você vai colocando tanta coisa de significado nela que no fim ela fica sem significado nenhum e você pode falar sobre qualquer coisa. E algumas palavras em específico têm sofrido, né, virado palavra doninha, como a palavra liberdade, como a palavra democracia, como a palavra mulher. E a gente está tentando resgatar essas palavras. E a liberdade em especial e a democracia, eu acho que elas estão muito ligadas. Hoje a gente vê essa deturpação e aí você ouve de todos os espectros políticos hoje no Brasil, nós somos a favor da liberdade. Mas aí você vai ver qual é a liberdade que aquela pessoa está defendendo, né? Eu defendo que você é livre de pensar como eu, só isso. Se você não pensar como eu, aí já não vale, né? E como que você vê essa questão de controle de rede social, de regulamentação, intervenção estatal em tudo ofende, e ofensa é uma coisa... Eu lembro que meu tio tem uma frase que me ajudou muito na adolescência, que você está meio rebelde, ele virava e falava assim, ofender-se é um verbo reflexivo, é você que se ofende. E pensa como isso é subjetivo, quando você torna... Qualquer coisa pode te ofender. E aí eu quero judicializar isso o tempo inteiro. Então as pessoas ficam com medo de falar, e esse medo de falar acaba que limita as ideias, porque é a partir dessa discussão de ideias, dessa exposição, que é o que o Olavo de Carvalho fez e que levantou uma direita no Brasil a partir dessa organização das ideias, porque o povo brasileiro nunca deixou de ser conservador no seu íntimo. Uhum. Ele foi adotando ideias... Até o cara que fica falando que é de esquerda, na família dele ali, ele é totalmente conservador. Tabata Amaral não casou na igreja, com véu, grinado, vestido branco, que é mais tradicional do que isso, e falar que é progressista, né? Então é sempre aquela ideia, comunismo para você, capitalismo para mim, né? E como que você vê hoje esse controle? Porque eu acho que é tão perigoso, limita a gente de tal forma. Eu vejo isso como um método. Esse é o rumo, é o que a gente está falando aqui. Nós vivemos já num país socialista. Para ser um país comunista, a gente precisa ter o Estado precisa ter o controle total das pessoas. E é o que essa galera quer. Eles ficam falando que são a favor da liberdade, que são democráticos, mas na prática eles querem o
controle total das pessoas, controle total da tua vida, do que você pode falar, o que você não pode falar. Antigamente, as pessoas se ofendiam com a mentira. Hoje, as pessoas estão se ofendendo com a verdade. Olha que coisa absurda, né? Mas isso não foi por acaso. Isso foi construído ao longo do tempo, né? Nas escolas, com as crianças. Depois, nas universidades. Entre numa universidade, num curso de pedagogia, num curso de história, você sai de lá aterrorizado com o que está sendo dito lá dentro. Porque a gente está produzindo pessoas fracas, pessoas que não conseguem receber uma crítica, pessoas que o Estado fala, olha, você não precisa se preocupar em trabalhar, não. Eu vou te oferecer aqui uma bolsa para você sustentar aí 30 anos. Você pode ficar tranquilo. E aí você vai fazendo bico ali para complementar a tua renda. Então, é um método de você, a cada dia, ficar mais dependente do Estado. Porque se o Estado socialista permitir que você diga a verdade, você vai despertar as pessoas. E é isso que eles não querem, que você desperte as pessoas. Então, essa história de controle de rede social, regulamentação, que é um nome bonito para controle, regulamentar a rede social nada mais é que calar a voz da direita, na minha opinião. É porque quem vai dizer o que é certo e o que é errado? Quem vai dizer o que é verdade e o que é mentira? Quem vai ser esse burocrata inteligentíssimo que vai ficar controlando a rede social que pode ou que não pode ser postada? O que eles já fazem hoje de uma Sim, já está ocorrendo, de uma certa forma. De uma certa forma, eles querem simplesmente. Mas isso acontece porque nós temos um Congresso covarde, que não é de direita. O pessoal fica botando aí, o maior Congresso conservador da história. Mentira! É o maior centrão da história que a gente tem, o maior Congresso do centrão da história que a gente tem, e esse com poucas vozes. O nosso, ele é doído, né? Pois é, poucas vozes de direita. Né? E as pessoas estão aceitando essa imposição da esquerda. Não é nem essa ideia de quem é direita de verdade, quem não é direita de verdade. Tá? Eu vejo que muita gente entra na vida pública sem se preparar para entrar na vida pública. Que quer ser candidato, tem boas intenções, tem bons valores, mas não faz a menor ideia de como defendê-los, não faz a menor ideia de como funciona uma casa legislativa. Se você acompanhar, de verdade, assim, faz um exercício. Acompanhe as pessoas que estão botando o seu nome à disposição, dos diferentes espectros, tá? Tanto da direita, quanto da esquerda, quanto do centrão, que a gente nunca sabe se a pessoa é no meio do caminho. Você vai ver que a maioria delas não sabe nem o que faz, quais são as prerrogativas do cargo que ela está se colocando à disposição. Uhum. Ela não tem ideia da divisão do legislativo, do judiciário e do executivo. Ela não tem noção. Ela não tem noção qual é a prerrogativa de um deputado distrital e qual é a prerrogativa de um governador. Aonde que começa a de cada um, aonde que começam os deveres de cada um. E a pessoa tem uma boa vontade, também está insatisfeito, mas chega lá, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe executar. A gente tem muito essa ideia de que, para ser político, é só ter boa vontade. Não é. É um trabalho sério como outro qualquer. É porque o poder também, na minha opinião, ele corrompe as pessoas. Né? Se você tem um ego muito alto, muito vaidoso, né? A política vai te deixar, se você for eleito, né, vai te deixar uma pessoa mais conhecida, eventualmente mais famosa. Mais requisitada. E aí a pessoa fica toda vaidosa e ela começa a ter uma mentalidade de que ela não quer mais perder aquilo. E aí quando ela não quer mais perder aquilo, ela vai olhar a votação, o projeto de lei, e não vai mais votar com o que ela acredita. Ela vai votar pensando no que é melhor para a eleição dela. Como fica mais bonitinho no jornal. Como aconteceu agora. Acontece agora com o projeto da escala 6x1, por exemplo. Aconteceu isso agora. Né? Então, a política é um ambiente para quem tem coragem. Para quem tem coragem e que tem valores enraizados, propósito e uma mentalidade correta. Se a pessoa não tem isso, ela vai entrar para o jogo, ela vai virar um centrão. Ela vai virar um centrão para se manter ali perpetuamente até os últimos dias de vida dela, como a gente vê gente ali que já tem 200 mandatos e não fez nada, não aprovou nenhum projeto relevante, não propôs nenhum projeto relevante. Por isso que a sociedade não muda e as pessoas vão ficando descrentes. Porque às vezes ela até elege uma pessoa pela primeira vez,
Só que essa pessoa chega lá, ela cai Cai nesse nessa engodo. vaidade, nessa história de querer ser reeleita eternamente, e aí vai para um outro lado que não o que ela prometeu na campanha. E aí o eleitor vai ficando descrente, né? Por isso que quando a gente tem pessoas que são verdadeiramente com propósito na política, vai arrastando outras. E eu vejo que tem aumentado gradativamente, são poucas ainda, mas tem aumentado gradativamente dentro do Congresso, e aí a gente vai reverter essa situação. Porque a gente tem que reverter para chegar no momento de que a sociedade acredita que o ambiente político dá para melhorar o país e a gente virar um país desenvolvido e próspero, sem pobreza, porque a desigualdade vai existir sempre. O problema não é a desigualdade, é a pobreza. É a pobreza, exato. Cacheta, já estamos nos encaminhando para o final. Mas eu nem falei nada ainda. Antes disso, nós vamos fazer um bate-bola aqui. Eu vou te fazer umas perguntinhas e aí você me responde bem sucintamente. Uma palavra, duas, beleza? Farei o possível. Vamos lá. Um livro. 1984, George Orwell. Pô, já é na porrada. Cara, quando eu li esse livro, e não faz muito tempo não, tá? Eu falei, não acredito que esse cara tá falando isso, porque parecia que ele estava descrevendo o que a gente vive. O que a gente vive. Eu fiquei muito impactado com a visão dele assim de longo prazo, e talvez no ambiente que ele vivesse naquela época ele já estava vislumbrando isso, né? Era um visionário. Então eu fiquei muito impactado com esse livro e eu acho que desperta as pessoas. Todo mundo deveria ler. Poderia citar outros também, mas... Você sabe que eu li em 1984 quando eu era adolescente ainda, eu não entendi nada. Né? E mais recentemente eu li toda a coleção do Orwell e tem uma que ele... Que é porque diário. Se você lê quando você é adolescente, o livro parece ser uma ficção científica. Uma ficção, Quando você lê com maturidade, você vê, cara, não é tão ficção assim, rapaz. Olha, não tá casando com umas coisas aqui... É uma distopia. É tipo a Revolução dos Bichos, né? Você lê e aí quando você fala, isso aqui tem a ver com muita coisa que eu tô vendo na realidade, né? Tem um outro livro que eu gosto muito dele, e eu não vou lembrar o nome agora, mas acho que é em Paris, em Londres, é alguma coisa assim, que é um diário dele mesmo, contando assim da extrema pobreza que ele passou, assim, contando como era mesmo Paris e Londres ali no entreguerras. Só que traz pra gente tão essa noção de humanidade, mas também de percepção de realidade, uma percepção de realidade que aquele cara tinha. Que é assim, mas eu posso citar um contraponto? Pode. O livro Livre para Escolher, do Milton Friedman. Pô, esse livro é muito bom porque apresenta os caminhos, né? Mostra que aquilo não dá certo, aquilo não deu certo, o que dá certo é esse caminho aqui. Então, e é livro que está baseado em dados, em fatos concretos, então não é diferente do 1984. E também é um livro que fala, cara, é isso que esse cara tá... Tanto isso. O Friedman quanto o Sowell, eles trazem muito essas coisas dos dados concretos, né? Tô aqui te mostrando exemplos concretos de como isso funciona ou não funciona. Tem Os Ungidos, do Thomas Sowell, a biografia do Thomas Sowell também é excelente, conta a história dele, que ele era um cara de esquerda, né? E aí ele se transformou quando ele entrou para a universidade, foi fazer um mestrado na escola de Chicago e ele foi convidado para trabalhar no governo. Aí quando ele entrou para trabalhar no governo, ele falou, não, isso aqui não tem nenhuma chance disso aqui dar certo. E aí ele foi para um outro caminho e tornou um economista brilhante, né, com vários livros excelentes aí. Vamos continuar. Um político que você admira? Cara, aqui no Brasil... atualmente eu admiro muito o Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Eu acompanho ele, os discursos dele, porque é um cara que tem conhecimento técnico, ele é respeitoso no posicionamento dele e firme. Então, assim, eu acho que é por aí. Porque quando você tem conhecimento técnico, mas você desrespeita o outro, você perde um pouco a sua credibilidade. Eu falo que é o político histérico, que ele perde a razão porque ele começa a gritar, ele começa a vociferar. Eu poderia citar outros políticos que já faleceram, mas que eu não acompanhei, mas que eu admiro, porque eu já li algum livro e tal. Mas eu gostaria de citar alguém que está aí vivo e está fazendo um trabalho que me dá esperança também de dias melhores. Um hábito que mudou sua carreira? Um hábito que mudou minha carreira?
estudar, continuar estudando, lendo muita coisa, me preparando para aquelas atividades que eu tenho que desenvolver no meu trabalho. Então é treinamento constante, é reciclagem, né, de conhecimento, porque as coisas mudam E eu acho rapidamente. que não é só a reciclagem. Eu tento explicar para as pessoas quando ficam assim, eu sempre estou lendo, né? A pessoa fala, você está estudando para quê? E eu falo assim, gente, eu estudo para viver melhor. E a gente entende tanto mais coisas, né? Porque, igual eu falei, tinha livro que eu li Dostoiévski quando eu tinha 16, 17 anos. Eu nunca entendi a complexidade daquilo. Mas eu já coloquei um pouco daquilo no meu universo imagético. Quando você vai lendo outras coisas, né? Para você entender um livro, você tem que ler 10 outros livros, né? Então, essa continuidade de complementariedade entre os conhecimentos é que vai trazer essa ideia mesmo da gente conseguir crescer a partir do conhecimento, né? Uhum. E o brasileiro, ele tem muito essa ideia assim de, eu terminei a escola, como se... E a gente tem uma produtividade muito baixa no Brasil. E a produtividade é baixa porque a gente não consegue utilizar as ferramentas que já estão disponíveis. Você só vai conseguir fazer isso se você estudar, se você se capacitar, se você trazer coisas que vão melhorar o teu desempenho no teu trabalho. Então, por isso que a treinamento constante, né, a capacitação, a reciclagem é o que transforma. Cacheta, como sempre, é muito, muito edificante conversar com você. A gente sempre tem umas conversas que eu gosto. Eu falo que hoje em dia é difícil realmente a gente ter conversas bacanas de verdade, Sim. que você saia pensando sobre aquilo que a pessoa te falou, que tem lógica, que te acrescentou em alguma coisa. E todas as nossas conversas, sempre eu saio com 1000 ideias a mais na cabeça, com 1000 coisas a mais, exatamente por essa Mas troca. eu sou uma formiguinha, eu li muito pouco ainda. Eu tô cheio de livro que eu comprei lá na minha estante que eu preciso... Quanto mais eu leio, mais eu quero ler. É a curiosidade, né? A gente vai se instigando, aí você tá lendo um autor que você gosta, ele começa a citar outro autor 2, 3 vezes, você fala, não, eu tenho que ler esse cara aqui também, e vai levando, E quando né? eu leio um autor pela primeira vez e eu gosto, aí eu já vou na internet e eu pesquiso todos os livros dele, para já encomendar para vir para eu ir continuar lendo. Mas eu tenho uma teoria, porque eu vivia brigando com o meu noivo, porque eu estava sempre comprando um monte de livros, né? E ele falava assim, você nunca vai ler nessa velocidade que você compra livros. E aí eu tenho a ideia da antibiblioteca do Humberto Eco, que fala que aqueles livros que estão lá me esperando é a Ana do futuro que eu estou construindo. E aí ele sempre fala que a sua biblioteca tem que ter muito mais livros mesmo que você tenha capacidade de ler. Porque eles estão ali à espera. Eu já estou nesse nível aí. Eles estão ali à espera, é o seu futuro que está te esperando. Aí a minha mulher fala, para que você está comprando mais livros? Você nem leu aqueles ainda. Eu falei, mas eu vou ler. Mas eles estão aqui, o meu futuro está aqui já me esperando. Tá? Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Né? Imagina. Eu sei que tem uma galera que não entende a ideia do brigar realmente dentro da mesma trincheira. E não é de hoje que nós estamos dentro da mesma trincheira, lutando pelas mesmas coisas, temos os mesmos valores. Aprecio demais você como pessoa, além dessa figura pública que você tem se tornado, porque eu sei que você está cheio de podcast, ele está super presente nas redes, inclusive acompanhe ele aí nas redes. Eu não me considero uma figura pública, eu tenho feito o meu trabalho lá, assim, devagarzinho. Mas são ideias que a gente tem que estar colocando, assim, cada dia mais, para mais pessoas ouvirem, para mais pessoas abrirem seus olhos e saírem dessa bolha socialista que foi criada no Brasil. E eu fico muito feliz que você esteja participando disso e que a gente esteja do mesmo lado da trincheira. Imagina, eu que te agradeço o convite, foi muito bacana participar. A gente poderia ficar aqui conversando 20 mil horas, né? Porque o assunto não acaba. Eu quero incentivar que as pessoas tenham conhecimento desse lado da liberdade, né? Que é uma coisa que o IFL faz. Foi ali que eu abri minha cabeça, né? Quando eu entrei no IFL em 2019. E o podcast que eu tenho, do Brasília do Meu Coração, eu levo empreendedores para falar das histórias deles, para mostrar para as pessoas. E não é empreendedor grande, não é empreendedor pequenininho, o cara que tem um negocinho aqui. Mas todo mundo começou pequeno. Exato. Né? Para mostrar que, cara, por que você está fazendo isso? Quais foram as dificuldades que você teve? Como é que é a experiência de estar tocando um negócio? Para mostrar que é difícil e a gente precisa valorizar as pessoas que têm essa iniciativa, têm essa coragem de empreender, de tomar risco. Que é isso que gera riqueza para o nosso país, não vai ser o Estado.
Na verdade, o Estado podia só parar de atrapalhar, que a gente já estava super no lucro. É Se ele isso. só saísse do caminho, o brasileiro é trabalhador, é um povo muito trabalhador, é um povo que quer crescer, né? Que mesmo com todo o ambiente contra, a gente ainda se renova, inventa, criam-se novas empresas. E eu acho que só precisa desse... Tira as dificuldades, ao invés de estar dificultando a minha vida, facilita para que eu possa crescer. E quando um cresce, toda uma comunidade cresce junto. O brasileiro tem muito essa... Como o socialismo é a política do ressentimento, o brasileiro ele não percebe que ele ainda tem essa cultura do ressentimento e da inveja. Ao invés dele olhar para o outro e falar assim, pô, esse cara aqui... A gente cresceu ali mais ou menos na mesma rua, a gente estudou na mesma escola. Como é que ele chegou lá e eu não cheguei? Ao invés dele olhar para aquele cara com um olhar de admiração e falar assim, pô, me ensina como que você chegou aí, porque eu quero chegar aí também, ele olha sempre com aquele olhar de desmerecimento, no sentido que a gente voltou da ideia da riqueza, né? Não, então roubou, ou fez maracutaia, ou se aliou a pessoas erradas, né? A gente nunca pensa que a pessoa batalhou. É herdeiro. É né? herdeiro. Teve a vida fácil, né? Teve uma vida olha fácil. a história do Elon Musk, ele foi o primeiro cara a ficar trilionário, né? Trilionário. Aí um monte de gente criticando, a galera da esquerda toda enchendo o saco, criticando. Falei, meu irmão, nós vamos aplaudir esse cara. Ele tornou um monte de pessoas milionárias no mesmo dia. Tornou um monte de pessoas milionárias e o tanto de inovação que esse cara trouxe para o mundo inteiro. Se tem internet na Amazônia, remota hoje, é porque o cara criou a Starlink e lançou lá um satélite no espaço para poder proporcionar isso. Se um enriquece, em volta dele sem dúvida, enriquece. Sem dúvida. Né? É parar de ter esse olhar e começar a ter o olhar mesmo de vamos crescer, vamos todo mundo ficar rico. O legal é todo mundo ter dinheiro, é todo mundo viver minimamente bem. Aqueles que se esforçarem mais um pouquinho, ganham mais. Ter dignidade, né, Ter Ana? dignidade. Assim, o papel do Estado é fazer com que a galera mais vulnerável consiga sair da mesma linha de largada da galera que já tem uma vida estruturada, que já está lá na frente, que já tem uma família estruturada. Então a gente precisa colocar todo mundo na mesma linha de largada para ir por meio dos méritos próprios a pessoa conseguir prosperar e mudar a tua realidade. A gente vai conseguir, se Deus Sem quiser. dúvida. A gente está na esperança. Sem dúvida, até porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem jeito, não adianta. Continuar aí na esquerda, no comunismo social, é dar murro em ponta de faca. Não vai dar certo. Obrigado, Cacheta. Acho que a gente ainda vai marcar outras conversas. Talvez a gente não consiga publicar por agora, mas para frente a gente vai ter aí. É só convidar que eu venha. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar. A gente, né? Quando senta, vai embora. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente hoje. Espero vocês no nosso próximo episódio.